Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 14 de agosto. O Supremo Tribunal Federal assegura a prisão domiciliar à mulher presa em local distante dos filhos menores de 12 anos. A custódia preventiva foi convertida em domiciliar por determinação do ministro Luiz Roberto Barroso. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. STF referenda liminar que assegurou imunidade tributária à Companhia de Tecnologia do Paraná. CNJ promove mais uma reunião do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. E ainda, Superior Tribunal de Justiça vai retomar julgamento de recurso contra a prescrição de indenização por morte de jornalista no DOI-CODE. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a liminar deferida pelo ministro Dias Toffoli para desobrigar a Companhia de Tecnologia da Informação do Paraná de recolher impostos federais sobre patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais. Na ação, a Celepar pediu o reconhecimento do direito à imunidade tributária recíproca, alegando que presta serviços ao governo do Estado e que sua atuação não envolve serviços em regime de concorrência. O ministro Dias Toffoli reiterou que, segundo o entendimento da Corte, as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos podem ser alcançadas pela imunidade tributária, desde que não haja fins lucrativos, nem risco ao equilíbrio concorrencial e à livre iniciativa. A decisão, no entanto, exclui da imunização eventuais patrimônio, renda e serviços que visem exclusivamente ao aumento patrimonial da empresa e de seus acionistas. Também no plenário virtual, o STF já formou maioria pela validade da norma que impede o ajuizamento de ação penal contra contribuintes em caso de parcelamento de débitos tributários. O julgamento termina hoje à noite. Repórter Marta Ferreira tem os detalhes. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República. A PGR questiona os artigos 67, 68 e 69, todos da Lei 11.941 de 2009. Essa norma altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento de débitos tributários. Os dispositivos em análise estabelecem que, na hipótese de parcelamento do crédito tributário antes do oferecimento da denúncia, ela só poderá ser aceita se houver o inadimplemento da obrigação objeto da denúncia. Também suspendem a punição por sonegação e similares quando são suspensos débitos por parcelamento e nos casos que houver o pagamento integral. Para a PGR, o legislador criou os tipos contra a ordem tributária a fim de atender aos princípios da necessidade e da utilidade. Argumenta ainda que o legislador verificou que sem a coerção penal não haveria arrecadação de tributos que permitisse o desenvolvimento nacional e a eliminação da marginalização e das desigualdades sociais. A ação está em análise no plenário virtual sob a relatoria do ministro Nunes Marques. Para ele, essas normas estimulam a reparação do dano ao erário e afastam o excesso caracterizado pela imposição de sanção penal. Acrescentou também que, após a edição da lei questionada em 2009, sobreveio uma lei em 2011 que limitou a extinção da punibilidade ao parcelamento realizado antes do recebimento da denúncia. No voto, Nunes Marques destacou ainda que o parcelamento e o pagamento integral dos créditos tributários, além de resultarem em incremento da arrecadação, exercendo inequívoca função reparatória do dano causado ao erário em razão da prática dos crimes tributários, constituem mecanismos de fomento da atividade econômica e, consequência, de preservação e de geração de empregos. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina hoje à noite. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir se torna a deputada federal Carla Zambelli ré pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República. As informações com Evelyn Araújo.
O Supremo Tribunal Federal julga a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Carla Zambelli, relacionada ao episódio em que ela sacou uma arma de fogo e perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. A perseguição começou após Zambelli e o homem trocarem provocações durante um ato político no bairro dos Jardins, em São Paulo. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou para tornar a deputada federal ré pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O ministro entendeu que há indícios suficientes para a abertura da ação penal contra Zambelli. Segundo Gilmar Mendes, ainda que a parlamentar tenha porte de arma, o uso fora dos limites da defesa pessoal em contexto público e ostensivo, ainda mais às vésperas das eleições em tese, pode significar responsabilidade penal. O julgamento ocorre no plenário virtual e os ministros têm até a próxima segunda-feira para analisarem os votos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, concedeu prisão domiciliar a uma mulher, mãe de 2 filhos menores de 12 anos, acusada de tráfico de drogas. Ao analisar o habeas corpus, o relator destacou, entre outros pontos, que a acusada é primária, mãe de 2 filhos pequenos, de 2 e 5 anos de idade, que dependem dos seus cuidados. Segundo Barroso, nesse caso se aplica a jurisprudência pacificada pela segunda turma, que concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, à exceção de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou situações excepcionais devidamente fundamentadas pelo juízo. O Conselho Nacional de Justiça promoveu hoje a 4ª reunião do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. Dessa vez, o foco foi a situação das pessoas com deficiência. Repórter Renato Rosa. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, destacou que no sábado, 12 de agosto, foi celebrado o Dia Nacional dos Direitos Humanos. A ministra pontuou desafios para efetivar o que está assegurado em lei às pessoas com deficiência e o papel do CNJ nessa jornada. Nosso esforço, insisto, há de ser direcionado à efetividade dos direitos humanos e fundamentais na busca dos avanços civilizatórios tão almejados. E o Conselho Nacional de Justiça nisso está empenhado, sim, via implantação de medidas e aperfeiçoamento de ferramentas que fomentem, no seu âmbito de atuação, políticas públicas necessárias a tanto. A professora da USP, Luciana Romano Morilas, apresentou um estudo sobre o que mudou após a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em janeiro de 2016. A pesquisa identificou, por exemplo, as principais causas de interdição ou curatela da pessoa com deficiência, a maioria relacionada a entraves burocráticos, entre eles para abertura de conta nos bancos. Em média, esses processos duram 2 anos e meio, a maior parte, 75%, menos de 5 anos. A percepção de todas essas pessoas que foram ouvidas é de que a LBI é muito positiva, mas ela tem uma visão negativa com relação à sua aplicabilidade. Ela precisaria ter uma aplicabilidade ampliada. Percebemos que o Judiciário vem evitando esforços para garantir a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão, porém, os entraves, principalmente financeiros, acabam dificultando a implementação da avaliação biopsicossocial e da capacitação de magistrados e servidores, enfim, todos os operadores do direito envolvidos na aplicação da Lei Brasileira de Inclusão. Entre as sugestões, além da capacitação dos operadores do direito, melhoria na comunicação sobre a Lei Brasileira de Inclusão, acessibilidade em prédios e audiências virtuais. Eu confesso que, em muitos casos, tenho alguma dificuldade com relação a esse distanciamento do juiz, né, com o jurisdicionado. Mas eu vou realmente pensar, porque os dados empíricos revelam que houve esse acréscimo, e esse dado me parece muito, muito importante. A seguir, Ministério Público Federal denuncia mais 3 pessoas por tráfico internacional de drogas no âmbito da Operação Marítimo. Voltamos já.
A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça vai retomar amanhã, dia 15, o julgamento do recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou prescrita a ação de indenização por morte de um jornalista durante a ditadura militar. As informações com Rafael Porfírio. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra comandava as dependências do DOI-CODE em 1971, quando os fatos teriam acontecido. Inicialmente, ele figura como réu no processo. Morreu em 2015 e, por isso, foi sucedido pelos herdeiros. De acordo com os autos, agentes do regime militar relataram que, após a prisão, Luiz Eduardo Merlino teria se suicidado. Porém, testemunhas confirmaram que o jornalista foi submetido a espancamentos no DOI-CODE, por ordem do coronel Ustra e até com a participação direta dele em sucessivos episódios de tortura que levaram um preso político à morte. A ação de indenização foi ajuizada pela companheira e pela irmã do jornalista em 2010, quando Ustra ainda era vivo. Em primeira instância, o coronel foi condenado a pagar indenização por danos morais de R$50 mil a cada autora da ação. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o processo foi iniciado quando havia ocorrido a prescrição. No voto, o relator do caso no STJ, ministro Marco Butzi, deu provimento ao recurso por considerar imprescritíveis as ações indenizatórias ajuizadas em razão de atos contra os direitos fundamentais praticados pelo Estado brasileiro e pelos agentes durante o período ditatorial. A ministra Isabel Galotti abriu divergência. Afirmou que a súmula 697 do STJ diz respeito a ações indenizatórias que discutem a responsabilidade objetiva do Estado, de forma que a imprescritibilidade, segundo ela, não atingiria processos que tenham como réu apenas o agente público. Na sequência, o ministro Butzi pediu vista regimental. E a segunda turma do STJ devolveu à primeira instância a execução fiscal de R$6 bilhões contra a Kia Motors. A reportagem de Marina Campos. Por verificar hipótese de supressão de instância, o colegiado, por maioria de votos, reformou o acórdão no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e devolveu ao juízo de primeiro grau uma execução ajuizada pela Fazenda Nacional contra a Ásia Motors do Brasil e posteriormente redirecionada para sua sucessora, a Kia Motors Corporation. O valor atualizado da execução é de aproximadamente R$6 bilhões e teve origem porque a empresa aderiu a um programa do governo de incentivo à expansão da indústria automobilística nos anos 90, em troca de benefícios como a redução do imposto sobre produtos industrializados. A Ásia Motors se comprometeu a instalar uma fábrica em Camaçari, na Bahia. Porém, esse investimento nunca foi feito, embora o grupo tenha importado mais de 20 mil unidades de veículos com redução de alíquota. No curso da execução, a Fazenda Nacional pediu a inclusão da Kia Motors nos autos, sob o argumento de que teria havido dissolução irregular da Ásia Motors no país, pedido que foi deferido em primeiro grau. Com isso, a Kia interpôs agravo de instrumento no TRF1, que entendeu que não houve prova documental de dissolução irregular da Ásia e nem houve supressão de instância no caso. No STJ, o ministro Herman Benjamin, autor do voto acompanhado pela maioria da segunda turma, destacou que a Kia Motors não poderia ter interposto agravo de instrumento diretamente para o TRF1 sem antes oferecer exceção de pré-executividade ou embargos do devedor em primeira instância, nos termos da Lei de Execução Fiscal. O Ministério Público Federal denunciou mais 3 pessoas por tráfico internacional de drogas nas investigações da Operação Marítimo. As informações com Madeleine Machado. O grupo articulava o transporte de drogas vindas da fronteira do Brasil para galpões próximos aos portos, criando e utilizando uma estrutura paralela de empresas transportadoras e exportadoras de cargas lícitas, com o propósito de ocultar e dissimular o esquema. Além de entrar nos portos já com os contêineres com a droga, o grupo também agia levando os entorpecentes em pequenas embarcações até os navios, onde seriam içados e colocados nos contêineres.
Um dos denunciados por tráfico internacional de entorpecentes foi flagrado próximo à cidade de Canguaratema, no Rio Grande do Norte, em setembro do ano passado, transportando mais de 1 tonelada de cocaína em meio às cargas do caminhão que dirigia. O segundo envolvido foi apontado no início das investigações como um dos motoristas responsáveis pelo transporte e pela entrega da droga em portos do país. Já a terceira denunciada é esposa e sogra de 2 participantes da organização criminosa, já denunciados pelo Ministério Público anteriormente. O MPF já havia feito a denúncia à Justiça Federal no ano passado contra 54 integrantes da organização. Desde o início das investigações em 2021, pelo menos 14 toneladas da droga foram apreendidas. Uma equipe de fiscalização preventiva do Ministério Público de Sergipe realizou soltura de quase 1.000 animais silvestres resgatados durante uma operação. Pedro Canguçu tem os detalhes. 160 aves, além de 3 jabutis e um tatu, foram libertados em área de mata. Durante os 12 dias de operação, os técnicos da equipe Fauna resgataram 1.087 animais, entre aves, répteis e mamíferos. Desses, 967 foram devolvidos à natureza. Cerca de 90 animais sem condições de serem soltos no momento serão encaminhados para o Centro de Tratamento de Animais Silvestres do IBAMA. Eles passarão por reabilitação e avaliações antes de voltar à natureza. A equipe também destruiu cerca de 1.100 gaiolas apreendidas durante a fiscalização. O material será incinerado em um forno industrial de uma cerâmica no município de Itabiana. 30 instituições estão articuladas na fiscalização preventiva integrada em Sergipe. São 17 órgãos federais, 10 órgãos estaduais e uma instituição de sociedade civil organizada, além de profissionais colaboradores de diversas áreas do conhecimento. Uma indústria de calçados deve pagar horas extras a um operador por suprimir intervalos para recuperação térmica. A primeira turma do TST limitou o pagamento em 2019, quando a pausa deixou de ser prevista em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Confira na reportagem de Samanta Flor. Na ação, o operador da Alpargatas, de Campina Grande, na Paraíba, relatou que de 2016 a 2020 trabalhava dentro de um moinho em ambiente artificialmente quente durante toda a jornada. Por isso, teria direito ao pagamento referente ao intervalo para recuperação térmica de 20 minutos a cada 1 hora e 40 minutos de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba negou o pedido. Para o TRT, não é devida indenização pela não concessão das pausas previstas no anexo 3 da norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, porque o empregado já recebia o adicional de insalubridade. Segundo o regional, o pagamento teria o mesmo fato gerador, o trabalho em condições superiores aos limites de tolerância para exposição ao calor. O operador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na primeira turma, ministro Dezena da Silva, explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, uma vez constatada a exposição ao calor excessivo, nos termos da NR15, a não observância do intervalo para a recuperação térmica justifica o pagamento do período correspondente como hora extra. Contudo, o ministro lembrou que a NR foi alterada pela Portaria 1359 de 2019 e não prevê mais os intervalos. Com isso, a primeira turma condenou a indústria de calçados ao pagamento das horas extras limitadas a dezembro de 2019, quando foi alterada. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. E no próximo bloco, magistrados de todo o país se reúnem na Bahia para discutir direitos fundamentais e a função social da justiça trabalhista. Voltamos em instantes. Magistrados do trabalho de todo o país se reuniram na Bahia para discutir temas como direitos fundamentais e a função social da justiça trabalhista. O encontro foi promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e quem acompanhou foi a repórter Carolina Vasco. O encontro dos magistrados do trabalho da 5ª Região, promovido pela Escola Judicial do TRT da Bahia, chegou à sua 16ª edição.
Nesse encontro, além de algumas questões que são práticas, que são um pouco de revisão, a gente sempre tem que estar revisitando alguns temas também, mas em especial a gente trata uma questão que é nova, que é a da inteligência artificial, a influência tanto no processo do trabalho como no mundo do trabalho como um todo, né? O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite, fez a conferência de abertura com a temática dos direitos fundamentais sociais e desafios de sua implementação pelo Poder Judiciário. É sempre bom que a gente fique atualizado e essa troca de experiências e também essa preocupação de trazer pessoas que são especializadas em determinadas áreas, né? Uma certa interdisciplinaridade também que é absolutamente essencial, porque nós, do mundo jurídico, não dominamos todos os conteúdos, né? não dominamos todo o conhecimento. Então, tudo isso é muito relevante. Outros temas também foram abordados, como a importância da comunicação não violenta para a resolução de conflitos trabalhistas, a prova pericial e os transtornos mentais, e a função social da Justiça do Trabalho e a solução de conflitos. Então, nós vamos também ter debates aqui sobre direitos humanos, sobre essas políticas antidiscriminatórias na relação de trabalho, né? A professora da Universidade Federal de Pernambuco e vice-diretora da Faculdade de Direito do Recife, Antonella Galindo, abordou o direito antidiscriminatório nas relações de trabalho. Ela, que também é pesquisadora, destacou que o evento promove um bom diálogo com a magistratura, que aplica a lei nos casos concretos. Muitas vezes os magistrados e magistradas estão tão envolvidos com a sua atividade prática que às vezes eles precisam desse momento para refletirem também sobre isso. E eu posso trazer exatamente a partir de outros olhares, de inovações teóricas, de conceitos, de ferramentas dessa natureza, que nós possamos fazer um diálogo interessante e isso tanto possa melhorar minhas próprias reflexões, na medida que eles também me trazem o que acontece em termos do seu dia a dia judicante, como eu também posso trazer para eles todas essas reflexões e nós podermos ter olhares diversos para aplicar nessas questões das discriminações que também são diversas. Além das palestras e aulas pelos estudiosos que são, né, convidados pela escola, é também um importante momento para os juízes e juízas do trabalho da Bahia inteira se reunirem, trocarem experiência, trocarem ideias, né? Ou seja, ampliarem, né, seus horizontes de conhecimento. É preciso sempre a gente discutir e rediscutir os direitos humanos e principalmente os direitos humanos no trabalho e do trabalho. E isso faz com que a gente esteja sempre alerta, a gente não perca a nossa sensibilidade social, a nossa humanidade. Porque, às vezes, o dia a dia é tão cru e as dificuldades fazem com que as pessoas endureçam. O juiz do trabalho não pode endurecer. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o TRE assinaram um acordo que vai possibilitar ao cidadão o acesso à justiça eleitoral nos postos avançados de atendimento digital e nas salas passivas de todo o estado. Repórter Camila Ribeiro. O Poder Judiciário de Mato Grosso será um instrumento para facilitar o acesso dos cidadãos à justiça eleitoral em todo o estado. Pontos de inclusão digital serão instalados em órgãos do Judiciário. A medida será viabilizada a partir de um termo de cooperação assinado pelas presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadoras Clarice Claudino da Silva e Maria Aparecida Ribeiro, respectivamente. Como nós estamos instalando nesses municípios, paulatinamente, postos avançados de serviço digital, junto com o serviço do Tribunal de Justiça, vai estar também o serviço do TRE, para que todos tenham, então, maior acesso ainda ao serviço da Justiça, juntando a Justiça Estadual com a Justiça Especializada Eleitoral. Esse modelo de cooperação é uma inclusão digital daquele cidadão que necessita dos serviços digitais e tem pouco acesso. Então, digamos que ele seja nomeado como testemunha num processo eleitoral, e ele não tem sequer um celular, ele pode se dirigir a uma das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
e fazer uso da tecnologia, a câmera, o computador, enfim, para que ele possa entrar na sala de audiências linkado naquela audiência. Além de disponibilizar espaços e internet para que os interessados possam acessar os balcões virtuais ou participar de audiências, caberá ao Judiciário a disponibilização de servidores para orientar o público. Nós capacitamos pessoas para esses postos nos serviços da Justiça Estadual. E aí, concomitante, vão também agregar conhecimentos para a parte eleitoral. O acordo também possibilita que recursos do TRE possam ser canalizados para outras ações. Em termos de cooperação, evitamos o quê? Que o Tribunal Regional Eleitoral adquira computadores, adquira salas, alugue sala para atender. E como o Tribunal de Justiça dispõe em todas essas comarcas, praticamente, dessas tecnologias, nós fizemos esse termo de cooperação. Ou seja, nós juntos nós chegaremos mais longe. O Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã.